Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com a nossa aula de História, em companhia do meu amigo professor Elton. Legal. Eu tinha aulas junto com o Carlos. O Elton, ele é assim mais camarada, ele não faz perguntas pra gente. O Carlos, eu imagino, faz mais de 35 anos mais, que eu estudo matemática. Elton, eu tinha que acompanhar a aula, para e passo, volte e meia, ele me faz perguntas. E eu não queria passar vergonha, né? Sim. E você, camarada, você... Mas eu preciso confessar uma coisa. É? Eu não te faço perguntas de física na esperança que você não me faça de história. Mas eu não gosto de semear discórdia entre os colegas. Mas se você, porventura, tiver a oportunidade de compartilhar a aula com o nosso amigo, o professor Oswaldo, Sim. eu sugiro que você faça perguntas. Ah, eu imagino por quê. Sabe? Ele gosta de me difamar, né? Ele gosta de falar. Eu acho que você... Mas Não, isso eu não estou querendo, sabe, semear... Mas esse é o conflito problema entre os dele, colegas. né, Misturinho? É um problema que ele tem. Eu não posso fazer nada. Oswaldinho, a gente tem Internamento não resolveu, então fazer o quê? Pois é, vamos lá então. A nossa primeira questão. Tendo encarado a besta do passado olho no olho, tendo pedido e recebido perdão e tendo feito correções, viremos agora à página, não para esquecê-la, mas para não deixá-lo aprisionar-nos para sempre. Avancemos em direção a um futuro glorioso de uma nova sociedade sul-africana, em que as pessoas valham não em razão de irrelevâncias biológicas ou de outros estranhos atributos, mas porque são pessoas de valor infinito, criadas à imagem de Deus. Desmond Tutu, no encerramento da Comissão da Verdade na África do Sul. Desmond Tutu, arcebispo da Igreja Anglicana, Prêmio Nobel da Paz, de 1984. A sua luta contra o apartheid, contra o regime segregacionista que existiu na África do Sul. Antes de nós respondermos esta questão, eu gostaria que você lembrasse da expansão imperialista. Com a Revolução Industrial, os países que se industrializaram, eles necessitavam de matérias-primas baratas e mercados consumidores. E, ao longo do século XIX, eles partilharam a África e a Ásia. Os objetivos eram econômicos. A dominação política em relação aos povos nativos era absoluta. Também devemos lembrá-los que a superioridade tecnológica dos europeus em relação a africanos era enorme. Enquanto os Zulus lutavam usando lanças, mosquetões de carregar pela boca, os britânicos possuíam metralhadoras. Havia uma desculpa esfarrapada, que cabia ao homem branco civilizar o continente africano, que o fardo do homem branco era levar a esses povos, entre aspas, inferiores, a civilização. As teses racistas proliferavam. Abertamente afirmava-se que africanos e asiáticos eram inferiores em termos biológicos, em termos intelectuais, enfim, justificava-se desta maneira a dominação e a expoliação destes povos. A África do Sul, obviamente, ali viveram pessoas há milhões de anos. Os europeus vão colonizar a África do Sul. Eram holandeses, depois vieram ingleses, e os povos nativos, os Ndebele, os Xhosas, os Zulus e tantos outros, vão sendo dominados. No século XX, a Grã-Bretanha concedeu à África do Sul uma grande autonomia
e nascia a União Sul-Africana. O racismo era explícito, a segregação foi legalizada. A partir de 1948, quando o Partido Nacional chegou ao poder, até no começo da década de 90, foram promulgadas mais de 300 leis segregacionistas. Então, tínhamos na África do Sul os brancos, descendentes de holandeses, de britânicos, de portugueses. Tínhamos indianos e chineses, né, temos até hoje, que foram levados para lá para trabalharem para os britânicos, mestiços e, claro, as populações nativas. Os brancos viviam nas cidades com condições higiênicas e sanitárias praticamente do mesmo nível das europeias, com um nível de vida elevado, enquanto que as populações nativas eram amontoadas naqueles bantustões que, entre aspas, eram independentes. Mas a segregação era absoluta. Proibiam-se casamentos interraciais. Existiam banheiros em que as pessoas nativas não podiam frequentar. As competições esportivas também eram separadas. Durante a Guerra Fria, tristemente, os Estados Unidos apoiaram este regime segregacionista da África do Sul. Por quê? Porque temia-se que o Congresso Nacional Africano, que era de esquerda, chegasse ao poder e a África do Sul passasse para a órbita de influência da União Soviética, assim como várias nações africanas haviam feito. Por exemplo, após a independência, Moçambique, Angola, e uma série de outros países. Portanto, o apoio estadunidense foi fundamental para que este regime segregacionista se mantivesse. Mas com o fim da Guerra Fria, em 89, com a queda do Muro de Berlim, com a derrocada dos regimes socialistas do leste europeu, com a política de desarmamento levada a cabo por Mikhail Gorbachev, e em 91, com o fim da União Soviética, as pressões sobre o regime segregacionista da África do Sul foram aumentando. Elas já eram intensas, vinham da ONU e de uma série de países que simplesmente cortaram as relações diplomáticas com a África do Sul. Nelson Mandela. Nelson Mandela era um membro do Congresso Nacional Africano, foi preso em 1963 e foi condenado à prisão perpétua. Ele ficou preso 27 anos. Imagina, 27 anos. Uma vida. Uma vida. Né? E no começo, nos primeiros anos que ele ficou preso, ele ficou numa cela minúscula. E você fica imaginando, e a pessoa passar um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses. Nós que já lecionamos na penitenciária, as pessoas dizem, estão lá sem fazer nada. As pessoas não têm ideia, que falam isto, do que é alguém ser privado da liberdade. Se nós, por exemplo, não pudéssemos sair dessa sala durante 10 horas, já começaríamos a ficar nervosos. Sem dúvida. Imagine ficarmos dias, semanas, meses. E o Mandela procurava se exercitar. Mais tarde, possibilitaram que ele pudesse ler, ele leu bastante. Até que em 1990, ele acabou sendo libertado. Mas o texto de Desmond Tutu, arcebispo negro, sul-africano, é um texto exemplar no que diz respeito à coisa ilógica, irracional,
que é o racismo. Então vamos voltar à questão. Vejam bem, a besta do passado, olho no olho, no caso, é o apartheid. Viremos agora esta página, não para esquecê-lo, mas para não deixá-lo aprisionar-nos para sempre. Vamos olhar para frente, avancemos em direção a um futuro glorioso de uma nova sociedade sul-africana, em que as pessoas valham não em razão de irrelevâncias biológicas ou de outros estranhos atributos. E aqui ele termina de uma maneira muito bonita, mas porque são pessoas de valor infinito, criadas à imagem de Deus. No texto, relaciona-se a consolidação da democracia na África do Sul, a superação de um legado. Em 94, nós tivemos a primeira eleição efetivamente democrática na África do Sul. E o eleito foi, claro, Nelson Mandela. Nelson Mandela poderia criar comissões que investigariam, né, todos os crimes praticados pelos segregacionistas. Poderia governar de maneira rancorosa, perseguindo os seus algozes. Mas Nelson Mandela procurou olhar para a frente. Obviamente, pessoas que cometeram delitos foram investigadas e algumas punidas. Mas o objetivo de Nelson Mandela na presidência da África do Sul foi a construção de uma sociedade multiétnica, multicultural, tolerante e, sobretudo, democrática. O texto aqui, a superação de um legado populista que favorecia a cooptação de dissidentes políticos, de maneira alguma, não há nada de populismo no texto do arcebispo. Totalitarista, que bloqueava o diálogo com os movimentos sociais? Bem não. Então, a superação de que legado? Por fim, a que legado? Um legado segregacionista. Era o que existia, que impedia a universalização da cidadania. Segregacionista porque segregava os nativos, impedia a universalização da cidadania porque não dava a esses nativos os mesmos direitos que as demais pessoas, que os descendentes de britânicos e de holandeses. Obviamente é esta a alternativa correta, mas vamos analisar as outras duas. Estagnacionista, que disseminava a pauperização social, essa dá para descartar com facilidade, né? E fundamentalista, que engendrava conflitos religiosos. De forma alguma, né, a superação de um legado não havia fundamentalismo religioso na África do Sul. O fundamentalismo religioso é um problema, claro, hoje, em diversos países do mundo, mas não era este o problema que afligia a África do Sul. Então, uma questão muito boa, né, sobre o apartheid lá na África do Sul, e não esquecendo que a questão do racismo ela está presente bastante nas provas de ciências humanas e suas tecnologias, fazendo relações entre história, filosofia, sociologia, né? Nós temos nos Estados Unidos a Guerra de Secessão, a abolição da escravatura pelo presidente Lincoln, a criação da Ku Klux Klan, e ao longo dos anos 50 do século passado, 60, as lutas dos negros, dos afro-americanos, pelos direitos civis e políticos. E, claro, nós vamos fazer em seguida uma questão sobre a questão da escravatura e, por que não, do racismo também aqui no Brasil. Outro personagem importante, além de Mandela,
Martin Luther King, né? Luther King, que era um pastor batista e que nos anos 50 e 60 teve um papel de destaque nas lutas pela plena cidadania aos afro-americanos. Influenciado por Gandhi e, evidentemente, pelos evangelhos, era um pacifista, um defensor da não-violência que, infelizmente, terminou de forma violenta, sendo assassinado em Mênfis em 68. Ele fez um discurso, Elton, em 28 de agosto de 63, lá em Washington, depois de uma grande marcha, que é um discurso belíssimo, né? Em que ele dizia que tem um sonho, o sonho que os descendentes de escravos da Geórgia, ele era descendente de escravos da Geórgia, possam conviver, compartilhar, ter os mesmos direitos do que os descendentes de proprietários de escravos da Geórgia. Eu tenho um sonho que o ódio que prolifera no Mississippi, né? No Mississippi, muitas pessoas eram linchadas, mortas por questões raciais, acabe. E eu tenho um sonho que as minhas 4 crianças venham no futuro a serem julgadas, cada uma delas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. O racismo, infelizmente, ainda existe de forma dissimulada, mas é uma das questões mais repugnantes da história humana. Vamos adiante? Então, letra C, né, segregacionista. Rua Preciados, 6 da tarde. Ao longe a massa humana que abarrota a Praça Puerta del Sol, em Madrid, se levanta. Um grupo de garotas, ao ver a cena, corre em direção à multidão. Milhares de pessoas fazem ressoar o slogan: que não nos representem. Um garoto fala pelo megafone: demandamos submeter a referendo o resgate bancário. Em 2011, o acampamento dos indignados espanhóis expressou todo o descontentamento político da juventude europeia. Que propostas sintetiza o conjunto de reivindicações políticas destes jovens? Aqui vamos com algumas explicações antes de respondermos à questão. A crise europeia, crise da União Europeia, a crise que se abateu sobre os Estados Unidos, principalmente depois de 2008, e que atingiu uma quantidade imensa de países, governos não têm conseguido dar soluções adequadas para a grande quantidade de problemas da contemporaneidade. Na Europa, de 2008 até 2014, vários governos caíram. Caíram governos que eram conservadores, de direita, caíram governos de centro, caíram governos de esquerda, de centro-esquerda. Quem vencia a eleição, em pouco tempo já ficava também desgastado. E o desencanto com a política tem avançado significativamente. Os partidos tradicionais, eles não estão conseguindo dar as respostas adequadas para os problemas apresentados. Partidos políticos, sindicatos, as formas tradicionais de representação política têm entrado em crise. O fato de termos hoje redes sociais, das comunicações serem em tempo real, as interações cada vez mais intensas, tem colocado em xeque a maneira tradicional de fazer política. Não esqueçamos que a Tunísia era uma ditadura.
E foi através do Twitter, do Facebook, de mensagens por celulares, que os jovens e aquelas pessoas que estavam cansadas da ditadura se organizaram e fizeram a chamada Revolução dos Jasmins, que pôs fim a 27 anos de ditadura na Tunísia. Na esteira da Primavera Árabe, a queda de Hosni Mubarak no Egito, a queda de Gaddafi na Líbia, infelizmente, a Primavera Árabe acabou se transformando num inverno árabe, porque, com exceção da Tunísia, nos demais países a situação não é de democracia, é de caos, como no caso da Líbia, e a volta de um regime militar, como é o caso do Egito. Mas na Espanha, mesmo no Brasil, em 2013, com as grandes manifestações, os partidos, mesmo aqueles que estavam na oposição, eles procuraram participar das manifestações, mas não foram eles que organizaram. E muitos dos jovens não viam os partidos como seus representantes. Então, aqui na Espanha, esse conjunto de reivindicações políticas destes jovens pelo voto universal, não. Voto universal não, porque o sufrágio universal existe na maioria dos países europeus desde a segunda metade do século XIX. O direito de voto na Espanha é amplo e restrito. Democracia direta. Essa aqui é interessante. Pluralidade partidária. Pluralidade partidária, cá entre nós, não resolve muita coisa. O Brasil, se não me falha a memória, deve ter 32, 33 partidos políticos. Não sou eu que estou dizendo, mas segundo estudiosos, muitos destes partidos são usados para fazerem acertos em questão de tempo na televisão, verbas partidárias. Será que isso acontece? Não sei. É o que os críticos por aí dizem. Então, pluripartidarismo nós temos. Aliás, temos partidos demais, né? Não é essa também, não é esse o caso espanhol. Existe na Espanha uma grande quantidade de partidos políticos. Autonomia legislativa. Autonomia legislativa, todos os países democráticos têm. No Brasil, nós temos o Congresso Nacional, que tem a sua autonomia, temos as Assembleias Legislativas Estaduais, que têm sua autonomia, temos as câmaras de vereadores, que têm sua autonomia. Imunidade parlamentar, isso não falta. O parlamentar tem uma série de prerrogativas para processar um parlamentar. A imunidade parlamentar, ela surgiu numa época em que as pessoas tinham que tomar cuidado com aquilo que elas diziam. Por exemplo, os cartistas lá da Inglaterra, em meados da década de 30 do século XIX, eles pediam a imunidade parlamentar porque eles temiam, se fossem eleitos para o parlamento, externarem suas opiniões e depois serem punidos. Então foi nesse sentido, não para acobertar falcatruas e até crimes, em que a imunidade parlamentar é usada em certos países. Você talvez conheça alguns desses países. Então não é isso também. Vocês puderam perceber claramente que a resposta correta, o que esses jovens estão clamando, é uma democracia direta. Democracia direta, como, estabelecendo um paralelo, nós tivemos em Atenas, onde o cidadão participava daquelas reuniões da eclésia e votava. Ele não delegava poderes. Obviamente, hoje, com cidades com milhões de habitantes, isso é impossível. Mas talvez, com as modernas tecnologias, nós possamos nos aproximar de uma democracia direta
captando as opiniões das pessoas com bastante rapidez e as decisões terem um cunho realmente mais democrático. Eu diria, Elton, que a internet é uma verdadeira revolução que nós ainda não temos bem a dimensão de suas consequências, mas de democratização de acesso às informações, como nunca a humanidade teve. A democratização do acesso às informações. É uma outra questão o que as pessoas vão fazer com as informações, mas que as informações podem ser disponibilizadas para as massas, pode. E também o controle que o cidadão pode ter em relação às ações do Estado. Uma prefeitura que tenha lá as suas despesas colocadas na internet e cidadãos conscientes que verifique, você pode ter um controle social muito maior do que tínhamos no passado. Né? Então, muitas pessoas acham que as falcatruas aumentaram. Eu, como historiador, posso dizer a vocês que eu discordo. A diferença é que hoje é mais fácil de descobrir. Ah, mas a violência policial tem aumentado. Não, hoje, você com um celularzinho, não precisa ser muito caro. Tem uns policiais batendo lá, você vai lá e filma. Antigamente isso não era possível. Antigamente uma microcâmera só a CIA podia possuir, só a KGB. Hoje não. Hoje você tem ruas que estão com câmeras, você pode... os elevadores têm câmeras. Portanto, hoje nós temos meios de investigarmos melhor tudo o que acontece. Né? A Receita Federal dispõe de dispositivos extraordinários para detectar fraudes do imposto de renda. Espero que nenhum de vocês tenha caído na malha fina, mas qualquer coisinha que a gente faça errado, eles detectam. Antigamente, numa linguagem mais popular, né, amarrava-se cachorro com linguiças e ficava por isso mesmo. Então, uma certa ingenuidade, um certo desconhecimento histórico, achar que hoje rouba-se mais. Hoje descobrem-se mais as falcatruas. Vamos adiante? A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve ser-lo, tampouco por uma guerra civil como foi nos Estados Unidos. Está se referindo à Guerra de Secessão de 1861 a 65, quando, da eleição de Abraham Lincoln, os estados do Sul romperam com a União e vieram a formar os Estados Confederados. E durante a Guerra Civil, o presidente Lincoln, ele aboliu a escravatura. E apenas uma curiosidade, eu sugiro, se vocês puderem, assistam o filme Lincoln, porque o Lincoln, para conseguir aprovar a emenda que punha fim à escravatura, ele teve que fazer política. Ele teve que subornar congressistas dos Estados Unidos. Então teve o mensalão do Lincoln, cá entre nós por uma causa justa, que era a abolição da escravatura, mas ele teve que arrumar empregos para parentes de certos deputados, teve que agir de uma maneira não muito ética, ele, o grande Lincoln. Continuando, ela poderia desaparecer, talvez depois de uma revolução, como aconteceu na França, se referindo à Revolução Francesa, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento, e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Joaquim Nabuco, ou abolicionismo.
Joaquim Nabuco era membro de uma família aristocrática, tradicional. Era um homem culto, liberal, abolicionista. Mas vocês puderam observar pelo texto que, para Joaquim Nabuco, a abolição deveria ser concedida pela elite branca, sem a participação ativa das populações que eram escravizadas. Obviamente, sendo um membro da aristocracia e mesmo sendo progressista, ele temia que a participação das massas fizesse com que tivéssemos uma revolução social ou uma guerra civil. Vamos aos questionamentos. No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual copiava o modelo haitiano de emancipação negra. Não, no Haiti, que era a colônia da França, São Domingos, houve uma guerra. Os franceses foram expulsos. Houve uma revolução social. Não houve somente a emancipação dos escravos. Aqueles que eram escravos tomaram o poder e criaram uma república governada por ex-escravos. Não era isto que o Joaquim Nabuco pregava. Incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais. Ele sabia que isso era inviável, né? Conseguir o senhor tinha o direito sobre o escravo. Se ele comprou o escravo, é um direito de propriedade dele, né? Era muito difícil você conseguir a alforria, a não ser que o senhor praticasse violências exacerbadas, mas isso era praticamente impossível de conseguir alforrias por meios judiciais. Optava pela via legalista de libertação. Esta é bem interessante. Priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores. Eis aqui uma das causas da proclamação da República, porque a princesa Isabel aboliu a escravatura sem que os senhores fossem indenizados e antecipava a libertação paternalista dos cativos. A resposta correta, ele optava pela via legalista de libertação, e foi o que aconteceu, né? Lei do ventre livre, lei do sexagenário e, por último, a Lei Áurea. Os escravos foram libertados, mas foram entregues à própria sorte. Por hoje é só. Voltaremos na quarta que vem, né, professor Elton? Isso aí. E tenham todos um ótimo dia.